Olá, pessoal. Aqui é Alexandre Strack e Maurício Longo, da Mundo Exponencial, hoje para falar com vocês sobre métodos de estudo. O que vem a ser métodos de estudo? São diferentes metodologias que você pode e deve aplicar quando você estuda para ganhar mais conhecimento ou melhorar a sua performance em relação a aprender novas coisas, novos conhecimentos. E, normalmente, nós temos utilizado o mesmo tipo de método ao longo da nossa vida, porque foram os que nos ensinaram desde que a gente entrou na escola, e existem métodos mais eficazes. Não é isso, Maurício? Tem várias técnicas que não são muito conhecidas, embora sejam já bastante divulgadas, mas que não são aquelas que a gente aprende normalmente na escola. E numa realidade em que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo coisas novas, é importante a gente conseguir buscar as formas de conseguir fazer isso da com menor esforço, né? Com melhor resultado, porque é um processo que a gente vai estar repetindo o tempo todo. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. De fato, a gente está vivendo um momento, e a gente tem repetido isso muitas vezes aqui em diversos vídeos, aonde não dá mais para você simplesmente acreditar que você esgotou o seu tempo de aprendizagem. Normalmente, ou pelo menos até algum tempo atrás, se acreditava que ao sair da universidade, fazer, sei lá, mais algum curso de pós-graduação ou especialização, era suficiente, você entrava no mercado de trabalho e passava a sua vida executando aquelas tarefas, talvez ao longo do seu período na empresa onde você trabalhava, alguém ia te ajudar, dando algum outro tipo de curso, buscando alguma melhoria para você, mas, ou seja, você delegava essa responsabilidade muitas vezes para a empresa e não ficava com você. Dadas as mudanças em que a gente está vivendo e a aceleração dessas mudanças, não é possível mais você parar de estudar e de se aperfeiçoar, porque isso pode levar você a uma obsolescência tamanha que você não tenha mais utilidade. Eu não gosto muito dessa palavra, porque nos transforma meio em coisas, mas não consigo encontrar em outra melhor. Você pode ficar inútil do ponto de vista de que o seu conhecimento ou aquilo que você é capaz de fazer não tem mais necessidade de ser aplicado no mercado de trabalho. Então, você virou um inútil. E a gente estudando, utilizando aquelas técnicas que são as tradicionais, né? A gente tem uma noção de que elas são efetivas, até porque a gente utilizou muito elas na escola, mas existem formas mais eficientes de você fazer. Essas formas tradicionais, elas não são tão efetivas quanto a gente imagina, pelo menos não em relação a outras que você pode aplicar. E hoje, essa necessidade, vamos dizer assim, de você estar se atualizando, ela é de fato constante. Você vai ter que estar sempre estudando alguma coisa e, para que não seja um esforço perdido, você tem que procurar encontrar as formas de você reter o máximo de conhecimento no menor espaço de tempo possível. Até porque, do jeito que a gente vai, né, Alexandre, quando você acaba de estudar, o que você começou a estudar na semana passada está ficando obsoleto. E tem um outro pequeno probleminha, né? Tempo. Se existe uma coisa que literalmente é democrática, é tempo, né? Ninguém pode reclamar de tempo, ele é absolutamente o mesmo para todo mundo do ponto de vista do que você tem para gastar. Ele não é o mesmo para todo mundo, porque uns morrem antes do que outros. Logo, o tempo não foi igual, né? Mas durante a vida, o tempo é absolutamente igual para todo mundo. E a única coisa que você pode ter certeza de que não volta. Exatamente, não tem como recuperar. Mas, ou seja, vamos falar vamos começar a dar nome aos bois para que as pessoas entendam talvez um pouco mais do que a gente está falando. As técnicas tradicionais de estudo que todos nós usamos ao longo da nossa vida são três, basicamente: a leitura ou releitura, o sublinhar, ou seja, fazer marcações nos textos que você lê, e fazer anotações e resumos, né? Essas três, elas
como você falou bem, não é que elas sejam ruins, até porque se fossem ruins, a gente não chegava aqui. A gente não tinha chegado até aqui, exatamente. Elas são, digamos assim, bem menos eficazes do que outras técnicas mais modernas ou mais atuais que foram descobertas aí com o passar do tempo, e os psicólogos vêm demonstrando com vários estudos e vários aprofundamentos que elas se demonstram muito mais eficazes que as normais, que essas ditas normais, que são as que a gente usa normalmente. E por que isso, né? Que, bom, reler, na verdade, basicamente, vai levar você para a mesma posição onde você supostamente começou, a menos que você tenha uma capacidade de retenção grande, não só retenção de transformar isso em entendimento, que não é uma característica comum, digamos assim. Claro que se você for ver o filme lá do Bill Gates, você vai ver que o cara tem uma capacidade extraordinária de ler 20, 30 livros e reter um monte de coisas. E ele faz anotações, porque, inclusive no filme ele anota na capa dos livros, na contracapa, é onde ele faz as anotações dele sobre aquilo que leu. Mas ele tem uma capacidade extraordinária de conseguir voltar para aquele conhecimento, tendo lido e tendo passado por aquilo, digamos, depois de uma quantidade de tempo grande. Ele consegue fazer correlações, e isso é natural do indivíduo. Então, não vou dizer que é ineficaz, porque já sabemos que para alguns, para um cara como ele é eficaz, mas para a maioria de mortais, talvez como nós, não seja. Eu vou tirar o Maurício da categoria dos mortais normais, porque o cara lê numa velocidade estratosférica e consegue reter numa capacidade estratosférica também. Mas normais como eu acabam relendo 2, 3 vezes o mesmo capítulo. Isso não é nada estranho para mim para conseguir captar, né? Então, ou seja, a leitura não é demonstradamente uma forma que é eficaz, e os psicólogos muitas vezes dizem que é basicamente perda de tempo quando você está tentando reter conhecimento ou avançar no conhecimento mais rapidamente. Por outro, principalmente você relê, né? Você relê o mesmo texto várias vezes. Já sublinhar, ou seja, eles dizem que é uma coisa que funciona bem para quando você já tem experiência em alguma coisa. O problema é se você não tem essa experiência, ficar fazendo highlight das mais diversas cores, rosinha, amarelinho, que dizem que é o que o cérebro mais consegue guardar, ou laranja, é bonitinho de ver, mas se você não passou por aquela experiência antes, a tendência é que você, de novo, não consiga guardar o que está ali. Então, você vai perder tempo marcando, mas não vai ser eficaz para você. Agora, se você já tem conhecimento sobre algo, aqueles sublinhados, eles te ajudam drasticamente a se lembrar do que tem lá e a reter aquele conhecimento. Então, sublinhar funciona bem para quando você já tem conhecimento, mas para quando você está aprendendo algo novo, não é decididamente o melhor método. E o último... Esse é um que eu posso exemplificar em escrever alguns artigos. Muitas vezes eu volto em livros que eu li e faço highlight de pontos que eu quero ter certeza de mencionar no meu artigo, por exemplo. Mas eu já sabia que os pontos estavam lá, eu simplesmente estou reforçando. Né? Exatamente, ou seja, quando você tem a experiência, você já leu, você tem o conhecimento, o highlight ajuda demais. A questão é quando você não tem, quando você está indo em busca de novos conhecimentos e aprendendo algo novo, esse efeito ele não é o melhor a fazer para você obter e reter conhecimento. E por último, que são as anotações, também é algo que funciona muito bem, muito parecido com o highlight. Depende muito da qualidade do seu resumo, daquilo que você anota. Mas tanto melhor será quanto mais experiência você tem sobre aquilo qual você está fazendo o resumo. De novo, a gente cai na mesma prática da marcação. É funcional, dá resultado. Eu faço isso demais, eu gosto muito de fazer isso com mapas mentais. Aliás, mapas mentais me ajudam muito para aprender coisas novas e para revisar conteúdo. E é claro que quando você faz um mapa mental sobre alguma coisa que você já tem o conhecimento e você quer, de fato, guardar os principais pontos, ajuda demais. Então, essa forma de fazer resumo, para mim, funciona muito bem, quando, e reforçando o que os cientistas e os psicólogos dizem, funciona muito bem
para quando você já tem o conhecimento. Para quando você vai adquirir conhecimento novo, não é suficiente, porque você vai precisar fazer mais esforço para obter conhecimento. O que vem a ser, entrando aí numa primeira novidade, a técnica que aparentemente tem um melhor resultado é o que o pessoal chama de active recall, ou vamos chamar de lembrança ativa, que vem a ser o quê? Vem a ser você, ao invés de você fazer um resumo na forma de informação voluntariada, vamos dizer assim, você faz um resumo na forma de perguntas sobre o assunto que você acabou de estudar, para que você, lendo aquelas perguntas, tenha que se lembrar das respostas para aquilo. Né? E esse método é tão interessante que, às vezes, provavelmente a gente já usou algumas vezes dele na vida e não sabia que isso era um método. Ou seja, muitas vezes, e eu fiz isso várias vezes ao longo, pelo menos da minha época escolar, onde eu acabava fazendo os resumos e depois eu fazia perguntas para que eu pudesse, de fato, avaliar o conhecimento que eu estava avaliando, o conhecimento que eu tinha obtido. A questão aqui é como você usar isso de forma vantajosa, ou seja, talvez não valha a pena você escrever o resumo como primeiro caminho. Vale mais a pena você, ao invés de escrever o resumo, escrever perguntas, N perguntas, que façam com que você se esforce em entender e lembrar aquilo que você leu ou você assistiu numa aula ou assistiu num vídeo. Ou seja, essas perguntas elas vão fazer o elo para aquilo que você estudou antes. De novo, isso não impede que você faça o resumo, mas o ato de você se perguntar sobre aquilo que você estudou demonstra, e os estudos têm demonstrado, que é muito mais eficaz. Mas quanto mais eficaz? Os estudos mostram que entre 15% e 30% é o ganho de eficácia aplicando essa metodologia, ou seja, fazendo perguntas sobre o que você estudou recentemente. Claro que você não pode estudar hoje e fazer pergunta daqui a um mês, porque já foi, queridão, a menos que você tenha alguma característica, alguma capacidade inata de retenção de conhecimento, que aí não vai fazer diferença mais. Ou seja, a ideia é que você pratique as perguntas sobre o que você estudou, repetidas, logo após ter estudado e repetidas vezes, né? Ou seja, quanto você vai aplicando esse método repetidas vezes. Você entra numa outra questão que é o spaced repetition, né, ou a repetição espaçada, que é você fazer esse esforço, vamos dizer assim, de lembrança repetidamente com um espaçamento de tempo, né? Que não é você fazer 20 vezes uma atrás da outra, né, Alexandre? E por que isso funciona, né? Esse negócio do espaçamento funciona porque a gente, ou seja, a curva de esquecimento, é normal que todo mundo, isso não interessa se você é o cara aqui do lado do vídeo que tem a capacidade de ler e reter, também esquece, o cérebro dele também tem características normais. A curva, que bom, né? A curva de esquecimento é uma curva exponencial invertida, né? Ou seja, no sentido de que ou seja, você guarda mais recentemente, você tem uma lembrança maior daquilo mais próximo de quando você estuda e vai diminuindo com o tempo até chegar, digamos, num ponto onde você não se lembra ou lembra muito pouco daquilo que você estudou, né? Isso é uma característica normal. Qualquer um de nós já viveu isso em momentos de prova. Muitas vezes você está com bastante conhecimento sobre aquela prova que você vai fazer, prova, certificação, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, e aí passa, sei lá, 2 dias depois você já lembra menos, e uma semana depois você dá graças a Deus que não lembra muito ou quase nada daquilo, e dependendo do tipo de prova que você for fazer, você de fato não quer mais lembrar. Agora, quando é um conhecimento...
Mas quando você faz a repetição periódica, vamos assim, com intervalos de tempo, você meio que faz um reset na curva, né? Ou seja, você... Exatamente. Você vai fazendo com que a sua curva de esquecimento vá diminuindo do ponto de vista que você vai retendo mais o conhecimento e vai diminuindo o efeito do esquecimento. E quanto mais você repetir isso de períodos com uma certa frequência, e essa frequência você vai ter que encontrar, porque depende de pessoa para pessoa, o que acontece dependendo de quantas vezes você fizer e do seu objetivo, isso pode acabar entrando no seu cérebro numa área de memória mais de longo prazo, né? A tal ponto que você pode reter aquilo definitivamente. Eu, por exemplo, sei todas as preposições básicas de português porque eu devo ter usado esse método de repetir tantas vezes durante determinado tempo que eu retive essa coisa definitivamente. Eu consigo dizer quais são todas as preposições de português de forma absolutamente perfeita. E é aquela coisa, né? Vamos pegar um exemplo que é menos específico, mas eu acho que o princípio é exatamente o mesmo. Eu uso a matemática que eu estudei para exatamente nada há algumas décadas. Mas você, depois de estudar anos matemática e fazer centenas, milhares de exercícios, tem coisas que você não consegue esquecer mesmo querendo. Então, uma vez eu me vi na circunstância de fazer uma série de exercícios de matemática financeira e eu não sabia as fórmulas que eu deveria utilizar para fazer aqueles exercícios. Como resultado, eu deduzi as fórmulas, porque eu podia não lembrar, não sabia matemática financeira, mas eu conseguia lembrar de matemática. Isso é bom. Eu faço isso com bastante frequência. Na verdade, sempre que eu estudo isso, e eu acho que é importante até a gente estar falando sobre isso, que muitas vezes as pessoas vêm com ou fica, digamos, uma sensação de que estudar literalmente ter que memorizar alguma coisa. E essa questão do estudar, do aprender a primeira vez, ela está ligado com entendimento e lembrança, né? Não necessariamente memorização, porque se você ficar só memorizando, talvez, e muitas das vezes é o que acontece, você sabe aquilo, mas não sabe para que serve, não sabe aplicar, porque na verdade você não entendeu, né? Isso, quando a gente fala de matemática, isso a gente vê com bastante frequência. As pessoas até sabem as fórmulas ou sabem como resolver alguma coisa aplicando a fórmula, mas se não você sabe por que aquilo é aquilo. Não sabe por que aquilo é aquilo. E aí isso traz problemas ao longo, digamos, ao longo da vida. Né? E é aquela coisa, né? Se você parar para pensar, você saber que 6 vezes 4 é 24 é uma coisa. Você estudou e decorou a tabuada, e eu vou dizer para você, é importante você fazer isso. Porque você... Claro. Né? É importante você fazer isso. Agora, você saber que 6 vezes 4 é 24, porque 6 mais 6 mais 6 mais 6 é 24, e que 24, que 6 vezes 4 é exatamente você fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6 4 vezes, vamos dizer assim. É o entendimento, é você saber o que é a operação de multiplicação. Né? E por que a gente está falando isso? Porque, na verdade, uma das primeiras coisas para você se ligar, se você entendeu ou não algum conceito, se você consegue explicar para alguém. Eu consegui explicar para alguém, você fala, bom, então eu entendi essa coisa, né? Porque se você não consegue explicar, isso tem alguma coisa que está estranha, você precisa rever. Né? E fica aí a dica, inclusive, né? Porque é um outro método de aprendizado, que é o você ensinar. Você, ao assumir essa responsabilidade de ensinar, você retém muita coisa. E aí, ou seja, uma das técnicas que a gente falou um pouquinho antes, um dos métodos, que é o Active Recall, né, que é a lembrança ativa, ela auxilia demais a gerar o entendimento, porque, na verdade, como você vai estar usando a questão das perguntas, se você montar um conjunto de perguntas
obviamente, de forma que te leve a ter entendimento, você vai ter entendimento. Pode ser, claro, montar um monte de perguntas que vão fazer com que você decore alguma coisa, só memorize, e você vai estar usando o método que vai te ajudar, talvez, para algum objetivo que você tenha, que seja simplesmente de repetição, mas você vai estar perdendo a oportunidade, de fato, de entender, né? E a segunda parte do método, que é aquela que a gente falou, que é a repetição espaçada, ela é excelente, como a gente já falou antes, para a questão da lembrança, porque ela faz com que a sua curva de esquecimento seja empurrada de uma tal forma que você vai fazendo com que a sua capacidade, ou seja, que o seu cérebro demore cada vez mais para esquecer. Então, assim, Maurício, eu não sei se tem algo mais que a gente queira colocar, mas por que nós estamos falando isso? Só para a gente recapitular um pouco, né? Em relação a tudo que a gente falou no vídeo. A gente está falando isso porque estamos vivendo um momento onde, de fato, todos somos literalmente eternos aprendizes, temos que ficar aprendendo constantemente novas técnicas, novas necessidades, sejam hard skills ou soft skills. Estamos num momento da história onde não podemos nos dar ao luxo de não estarmos em constante aprendizagem. Ou seja, conhecer métodos que vão nos ajudar a fazer com que a nossa aprendizagem seja mais eficaz é algo que vai estar nos ajudando a melhorar constantemente e, obviamente, estar mais alinhado com as necessidades que o próprio mercado e que as suas atividades demandam. Para encerrar, fica de novo a dica aí que você, uma vez adquirindo conhecimento, você buscar compartilhar esse conhecimento com outras pessoas ajuda você a reter o conhecimento também. Esse é um dos bons motivos pelo qual estamos aqui. Chamamos convidados muitas vezes porque esse debate e essa troca faz com que a gente, ou seja, consiga entender e ganhar mais conhecimento, e a gente espera que o mesmo, obviamente, aconteça com você que nos assiste, porque esse é um dos nossos claros objetivos. Bom, gente, então a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo programa. Até lá, pessoal.